aconteceu um zum na internet por causa da cartinha que o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, mandou para as escolas, solicitando que o hino nacional seja tocado uma vez por semana. Foi o que bastou para que a esquerda do bumbum cheiroso ficasse nervosa, ficasse indócil e fizesse vários discursos enlouquecidos. Um deles foi o discurso do Joel, da Rádio Jovem Pan, que eu vou responder aqui porque ele mostra assim muitas falácias esquerdistas a respeito desse episódio. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero pedir, por favor, que vocês curtam, comentem e compartilhem, que é pra gente aumentar a relevância dessa publicação, para esse vídeo alcançar mais pessoas. Se inscreve no meu canal, por favor, e fazer a recomendação de leitura que vocês sempre me pedem. E o livro de hoje é Contra a Escola. Eu deixo o link aqui na caixa de informações para vocês comprarem. Deem uma olhadinha nesse livro para entender por que a gente não deve terceirizar a responsabilidade dos pais e dar tanto poder assim para a escola quanto alguns direitistas, entre aspas, estão fazendo nesse episódio. Mas vamos começar com o discurso do nosso amiguinho da esquerda do bumbum cheiroso, Joel Pinheiro, da Rádio Jovem Pan. Ele diz o seguinte, já começa dizendo: difícil pensar num ministro tão ruim quanto Ricardo Vélez Rodrigues. Vou dar 4 nomes assim rapidinho para ti: Haddad, Tarcísio Genro, Cid Gomes, Aloysio Mercadante. Qualquer um desses 4 é muito pior do que o nosso querido ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Ou você gosta de gente incompetente, esquerdista, querendo fazer doutrinação na escola lá no Ministério da Educação, que aliás, né, vamos combinar que só a existência de um ministério que centraliza as decisões no campo da educação já é algo a ser questionável. Mas vamos adiante na fala do bumbum cheiroso aqui. Diz ele que não só pela profunda incompetência e a profunda ignorância dele. Então, Joel, só para ver se a gente entendeu. Joel, Joel, está dizendo que Ricardo Vélez Rodrigues é incompetente. Eu nem vou falar todo o currículo dele aqui porque vai ser muita coisa, mas o cara é bacharel em humanidades, licenciado em filosofia, ele é teólogo, ele é docente desde 1968. Você nem nasceu e o cara já estava dando aula. Ele que é incompetente, você não, você é a inteligência suprema, né? Ele já foi pró-reitor da Universidade de Medellín, pesquisador, redator da revista Convivium, conferencista na USP, autor de vários livros publicados maravilhosos que infelizmente eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas eu vou começar a ler os livros do ministro porque aos poucas coisas que eu vi ele falando, que eu vi ele escrevendo, são maravilhosas, mas ele é um ser humano, né? Vamos voltar aqui com o discurso do senhor Joel Bumbum Cheiroso. Mas porque, além de tudo, é um ministro pernicioso mesmo, com má intenção. Vejam a que ponto chega o delírio deste rapaz. A gente divide os conteúdos dessa carta em alguns que são apenas ingênuos e contraproducentes, como cantar o hino nacional nas escolas. Contraproducente cantar o hino. Olha só, ele ainda diz assim para dar uma amenizada: me parece positivo, legal, nossa, pessoas cantarem o hino nacional, ok. E não tenho problema nenhum com isso, gravem essa parte. Joel diz no discurso dele que ele não tem problema nenhum com as pessoas cantarem o hino na escola. Guarda essa informação, vamos continuar aqui com o que esta pessoa diz. Agora, acreditar que tornando isso obrigatório nas escolas você vai aumentar o patriotismo das crianças é de uma ingenuidade de quem não pisa na escola há muito tempo, né? Vamos só fazer uma pausa aqui, assim. Eu recomendo fortemente a Jovem Pan que oriente os seus jornalistas a fazerem uma pesquisa, se informarem um pouquinho melhor, porque assim, o Ricardo Vélez Rodrigues não tornou nada obrigatório com a cartinha dele. Não tornou nada obrigatório. Eu sinto informar que a execução do hino nacional uma vez por semana nas escolas é obrigatório faz muito tempo. As escolas é que não cumprem isso. Inclusive, essa é uma lei assinada por Fernando Haddad, que foi o ministro da Educação. Péssimo, péssimo.
horrível. Prefiro 1000 vezes Ricardo Vélez Rodrigues. Mas Joel, aqui ele acha de certo que o Haddad é melhor, né? O pior é o Ricardo. Oh, meu Deus, que horror. Segue ele dizendo: você vai aumentar aí sim o cinismo das crianças e o desprezo que elas têm pelos símbolos nacionais ao tornar essa coisa enfadonha. Ele não tem nada contra cantar o hino nacional na escola. Ele só acha que cantar o hino é uma coisa enfadonha. Palavras do próprio Joel, estou citando ele aqui, palavra por palavra, foi isso que ele disse. Entrem lá no videozinho da Jovem Pan que eu postei no meu Twitter que vocês vão ver. Então, para Joel, cantar o hino é uma coisa enfadonha, obrigatória, todos os dias. Todos os dias. Da onde que ele tirou esse todos os dias? É uma vez por semana. Se informe, senhor Joel, antes de vomitar besteiras aí na Jovem Pan. Tá ruim, hein, Jovem Pan? Tá ruim, vamos melhorar o nível. Tem umas pessoas melhorzinhas ali, né? Primeiro, é contraproducente ao extremo. Então ele acha, na cabeça dele, de quem nunca deu aula, de quem nunca pisou na escola, que cantar o hino nacional é contraproducente. Vou te dar um relato de uma pessoa que, não estou afastado da escola, mas faz o quê? 3 anos atrás, então é recente. Eu tive a experiência de, com uma turma, trabalhar a Semana da Pátria. Eu fiz eles decorarem o hino, não só o hino nacional, como o hino estadual e o hino municipal. Eles adoraram, entenderam as palavras do hino, porque tem algumas palavras ali que são mais complicadas, principalmente para crianças de 3º e 4º ano. Já fica aí uma dica para os professores que gostam tanto da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade. Façam os alunos aprenderem a ler e entender o que está escrito no hino. Olha só que coisa legal para a nossa educação. Não seria ótimo se todos os brasileiros soubessem o significado de todas as palavras do hino nacional? Eu acho que isso é muito proveitoso para a nossa educação. Mas Joel, bumbum cheiroso, acha que não, cantar o hino é enfadonho. Enfadonho, não precisa saber cantar o hino, não precisa entender o que está escrito no hino, que isso daí é coisa da direita delirante, né, senhor Joel, bumbum cheiroso? Segue ele dizendo: mas essa parte, digamos, é apenas incompetente. Só o ministro é incompetente. Competente é ele que não sabe nem quem é que fez a lei, que o hino já era obrigatório, que a execução foi solicitada uma vez por semana e não todo dia. Ele é uma pessoa extremamente competente, né? Capaz de fazer uma pesquisa de 5 minutos no Google antes de falar besteira na Jovem Pan. Ricardo Vélez Rodrigues, que já dava aula antes dele nascer, é uma pessoa incompetente. Vejam os parâmetros que a gente tem aqui. Não, tem que rir de um troço desse, tem que rir para não chorar. Ele diz o seguinte, Joel ainda aqui, abrindo aspas: ao querer que as escolas filmem e mandem para o Ministério da Educação, daí é realmente pernicioso. Oh, meu Deus, um horror filmar crianças cantando o hino nacional. O bom mesmo é filmar as crianças dançando funk, rebolando a raba, encostando a periquita no chão para lá e para cá, untando o chão da sala de aula. Aí sim, aí é lindo, aí é maravilhoso, aí os professores podem filmar esse tipo de coisa e postar nas redes sociais, como a gente viu tantas e tantas vezes. E nunca viu o bumbumzinho cheiroso reclamar. O que é problema mesmo é filmar as crianças cantando o hino nacional. A que ponto nós chegamos neste país? Segue ele dizendo que, ao querer que as escolas filmem e mandem para o Ministério da Educação, daí é realmente pernicioso, porque daí você está impondo essa mentalidade policialesca do Ministério, paranoica de querer a todo momento tá investigando, colocando contra a parede, vendo traidores em todo lado e trazendo isso para o interior das escolas, na mentalidade dele. E vejam que é um vocabulário bem esquerdista, né? A mentalidade policialesca. Oh, meu Deus, estão vigiando os professores na sala de aula, estão filmando na escola. Como se os atos que são praticados dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, fossem secretos. Eu queria saber o que as pessoas comeram, ou o que botaram na água das pessoas, para que elas achem que é certo um adulto se trancar numa sala com várias crianças e querer privacidade. Isso, pra mim, deve ser certo assim na cabeça de um pedófilo. Um pedófilo ia adorar isso. Mas eu sou contra. Eu acho que não tem problema nenhum em a gente saber o que acontece dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, porque ali não tem que acontecer nada de privacidade,
Não tem que ser uma coisa secreta e escondida. Eu não sei o que vocês acham, deixem aqui nos comentários pra mim. É muito negativo, é muito grave isso, e é inacreditável que ele siga sendo ministro até agora, depois de 2 meses. 2 meses de férias, e Joel queria, sei lá, queria que o ministro fizesse uma mágica, sacasse algum poder, desse um Kamehameha e expulsasse todos os professores doutrinadores, chamasse a Dira Eugênio para fazer uma mágica e transformar de repente todas as salas de aula em salas maravilhosas, a escola que foi degradada por décadas, anos de governos socialistas, esquerdistas, que só vem caindo a cada ano. Nem vou ler mais isso daqui porque já me irrito. Eu me irrito com gente que não pensa. E o pior desse episódio é que, assim, tem as pessoas da esquerda que, enquanto estava o governo esquerdista, elas não falavam nada da educação. As escolas sendo sucateadas, os professores sendo cada vez mais desvalorizados, não só em salário, mas com essa porcaria dessa pedagogia do oprimido, que transforma a figura da autoridade do professor em algo horrível, que não pode ser exercido dentro da sala de aula. De um lado a gente tem essa esquerda, do outro a gente tem uma direita assim que gostaria de ter uma teocracia da religião dela, que é a religião certa, que o ministro estava certo, totalmente certo, que nós não podemos falar nada, que usar slogan de campanha do governo é lindo, é maravilhoso, que não tem problema nenhum. Quando é que nós vamos raciocinar? A gente tem que entender que fazer propaganda do governo com dinheiro dos impostos está errado. Nenhum governo, e eu estou dizendo aqui, nenhum governo, nem o governo do Lula, nem o governo do Bolsonaro, tem que ir para dentro da escola para fazer propaganda política. No momento que o ministro usou o slogan do governo e pediu para que filmem, o que ele tinha na mente? Ai, vamos aqui depois fazer uma propaganda do governo, mostrar como o nosso governo é bondoso. Por mais que eu tenha votado no Bolsonaro, por mais que eu concorde com a execução do hino na escola, eu sou contra usar dinheiro de imposto para fazer propaganda do governo. Eu sou contra fazer propaganda do governo dentro da escola. Eu milito pelo escola sem partido. Tinha a necessidade de colocar o slogan nessa carta para ser lida para as crianças? Me diz se a gente não podia fazer isso de outra maneira, usando o princípio da impessoalidade, que é um princípio constitucional. Isso não tem a menor necessidade. Colocar slogan do governo na cartinha para ser lida para as crianças não tem a menor necessidade. Tanto que o próprio ministro reconheceu, e ainda assim tem gente fazendo manobra. Não, mas esse slogan não é legal, mas o slogan foi retirado daqui, o slogan... Gente, nós não podemos admitir que a máquina estatal seja utilizada para fazer propaganda dela mesma. Vamos pensar um pouquinho, vamos parar com as paixões exacerbadas e vamos lembrar de um ditadozinho para terminar o vídeo aqui. Vamos pensar um pouquinho. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Fiquem com Deus.